Deus quer curá-lo. Eu quero trazer essa mensagem, talvez nos próximos domingos também, porque nós temos muitos crentes cristãos doentes. E às vezes não, nós não temos muitas mensagens sobre cura disponíveis hoje em dia. São poucas mensagens, poucos pastores, poucos pregadores, até na internet, que estão ministrando sobre curas. Porém, é um assunto que é bem pertinente, porque Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. É óbvio que um pastor não pode ensinar apenas sobre cura, mas isso não quer dizer que ele nunca vai ensinar sobre cura. Um pastor precisa ensinar sobre diversos aspectos, mas também precisamos ensinar sobre cura. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar ministrar cura na vida de uma pessoa, ou você vai precisar de uma cura na sua vida. E por que o título, o tema dessa mensagem é Deus quer curá-lo? Por quê? Porque T.L. Osborne, talvez você nunca ouviu falar em T.L. Osborne, porque nós estamos acostumados a ler sempre os livros mais novos, e sempre escutar e ouvir e assistir aos pregadores mais novos da nossa geração. Porém, os pregadores das gerações passadas eram bons também. Eles eram bons, muito bons. T.L. Osborne teve um ministério muito grande de curas. E ele disse o seguinte, que a razão número um de nós não termos vermos mais pessoas curadas nos nossos cultos, ou no meio do povo, ou no reino de Deus, é porque as pessoas não estão convencidas de que Deus quer curá-las. Kenneth Hagin, outro grande mestre, já falecido também. T.L. Osborne também morreu, já faleceu. Foi linda a morte de T.L. Osborne, se é que você pode dizer que uma morte é linda, mas a dele foi. Ele não estava doente, quem relatou isso foi a filha dele, ele não estava doente. Poucas vezes ele adoeceu na vida, mas ele já tinha mais de 70 anos. E um dia ele orou assim para Deus: Deus, me leva para casa. Me leva para casa. Eu quero ir para casa. Acho que eu já cumpri a minha missão aqui. Então ele morreu, simplesmente assim. Ele não estava doente quando ele morreu, simplesmente ele partiu. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que o Kenneth Hagin, ele faleceu enquanto ele estava tomando café com a família dele. Ele simplesmente sorriu e morreu. E o Kenneth Hagin também dizia que a razão número um das pessoas não serem curadas é porque há uma confusão na cabeça delas, e elas não acreditam que Deus quer curá-las pessoalmente. E por isso o título dessa mensagem, Deus quer curá-lo. Número 1. Qual é a origem da maioria das doenças? Qual é a origem da maioria das doenças? Êxodo capítulo 23, verso 25. Êxodo 23, 25 diz assim. Você pode abrir, inclusive deve abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia, acessar sua Bíblia e destacar esse texto. Todos os textos que eu estou falando aqui, depois o resumo dessa mensagem vai estar no nosso aplicativo Paz Castanhal. Está sendo filmado, também vai estar no nosso canal Paz Castanhal no YouTube. Eu aconselho a você assistir a essa mensagem e a outras mensagens que eu falo sobre curas e sobre fé, especialmente se você precisa de uma cura. Tudo que você alimenta cresce dentro de você. Êxodo 23, 25 diz assim: servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Que coisa linda esse texto. Esse texto ele fala pelo menos duas razões da origem das doenças. Número 1, as pessoas não servem a Deus, por isso estão doentes. Por que as pessoas estão doentes? Porque elas não servem a Deus.
A Bíblia deixa bem clara: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Quando é que Deus vai tirar as enfermidades e abençoar o pão e a água? Quando nós servimos ao Senhor. Servir ao Senhor é saúde para o nosso corpo. Você diz: pastor, o que tem a ver servir ao Senhor com saúde? O que tem a ver é que um crente, ou um verdadeiro crente, ele não vai tomar drogas, não vai usar drogas, ele não vai usar álcool, ele não vai tomar bebida alcoólica. Muito raramente ele vai ter uma cirrose ou uma coisa desse tipo. Então já é mais saudável. O estilo de vida de alguém que serve a Deus já é mais saudável. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando nós servimos a Deus, Deus vai tirar do nosso meio as enfermidades. Quem serve a Deus não passa a noite nas farras, privando-se do sono reparador. Se você soubesse a importância do sono, você iria dormir pelo menos 7 ou 8 horas todos os dias. Você não iria passar a noite toda acordada. Existe o sono reparador. Quem é médico ou quem é da saúde aqui entende, mas nem precisa ser médico e da saúde. Se você for privado do sono, uma noite apenas, no outro dia você não é mais a mesma pessoa. O seu humor não é o mesmo. Você não tem a mesma energia, você não tem a mesma concentração. Por quê? Porque o seu corpo não foi renovado, a sua energia não foi renovada. Quem é crente normalmente não anda em farras, por isso tem um estilo de vida mais saudável. É isso que a Bíblia está dizendo. De onde vêm as doenças? De um estilo de vida pecaminoso. Um estilo de vida pecaminoso. Quem é crente não vive ansioso e estressado. Por quê? Porque a Bíblia diz: lançando sobre ele todas as vossas preocupações e ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então quem serve a Deus de verdade não vai andar ansioso. Qual é o remédio para a ansiedade? A oração. O remédio para a ansiedade é a oração. Oração é terapia. Oração tem efeito terapêutico. É você se abrir com o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Você meditar na palavra, meditação também é terapêutico. Você sabia que uma das coisas que mais distrai a nossa mente do estresse, da preocupação, da ansiedade é a leitura? É verdade. Porque você não consegue se concentrar na sua preocupação e na leitura ao mesmo tempo. Então, quando você lê um bom livro, e a Bíblia é o melhor livro que eu conheço, você vai estar distraindo a sua mente, e se for a Bíblia o livro que você esteja lendo, estiver lendo, a sua mente vai ser elevada com os pensamentos de Deus. Que maravilha! Essa é a primeira razão de haver doenças na terra. Porque as pessoas adoecem, porque não servem a Deus. Elas começam a beber cachaça, tomar drogas, viver uma vida, um estilo de vida. Até o cristão que serve a Deus desde jovem, ele vai envelhecer mais lentamente. Você pode ver. Então essa é a primeira coisa. Número 2, olha o que a Bíblia diz: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Não é interessante que Deus vai tirar as enfermidades do nosso meio, do nosso meio? Como Ele vai tirar a enfermidade do nosso meio? Abençoando o nosso pão e a nossa água. Olha outra revelação que Deus está nos dando aqui. De onde provém as doenças? Daquilo que nós comemos e daquilo que nós bebemos. Sabe, há pessoas que já sentam para almoçar e colocam um copo de Coca-Cola, 2 copos, 3 copos. Todos os dias comem um prato enorme. Sabe? Isso tem a ver com colesterol, isso tem a ver com triglicerídeos, isso tem a ver com glicose, o nível de glicose no seu sangue, isso tem a ver com ataque cardíaco, com AVC, com pressão alta, tem a ver com tudo isso. Não é a oração apenas, não é somente servir a Deus. Veja que a Bíblia diz: servir a Deus é o primeiro passo. Mas o segundo passo para o cristão andar em cura ou curado é cuidar daquilo que ele come e daquilo que ele bebe, daquilo que entra no organismo dele. Por exemplo, eu não posso mais tomar cafeína. O meu corpo, ele está rejeitando a cafeína porque eu abusei do meu corpo. Sabe, às vezes nós abusamos
Todo mundo diz que um dia a conta vem, e para mim chegou a conta, eu não posso mais tomar cafeína. Se eu tomo, só posso tomar pouquinho, eu tomo café descafeinado, não posso mais tomar a cafeína, porque me tira do eixo, afeta o meu sistema nervoso. Eu acho que eu abusei tanto, porque o corpo funciona assim, você maltrata o seu corpo e ele responde, e você maltrata e ele responde, mas chega um momento, você se enche de coisa que produz muita glicose no seu sangue. Por exemplo, trigo, doces, quase tudo vira glicose no sangue. Trigo, açúcar, refrigerantes, essas coisas, guloseimas. E você começa a fazer isso e o seu pâncreas responde, seu músculo responde. Seu pâncreas produz insulina, seu músculo responde, para quem tem. Mas chega um momento em que seu pâncreas fica cansado e seu músculo já não aguenta mais, é muita glicose para pouco músculo. Então onde é que vai isso? Para o seu sangue. Isso gera o quê? Triglicerídeos. Não há segredo, a não ser que sejam, eu não sou da área de saúde, se você for, você pode me corrigir, mas pelo que eu li, é exatamente isso que acontece. Então de repente o cristão, ele está com pressão alta, ele está com triglicerídeo alto, colesterol, ele está com problema cardíaco, claro que o problema pode acontecer com qualquer pessoa se cuidando ou não, mas é mais difícil acontecer com quem se cuida. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então crente, se você quer andar em saúde, cuide do que você come e do que você bebe. É isso que a Bíblia diz, está bem claro no texto. Servireis ao Senhor, é o primeiro passo para andar em saúde. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Onde estavam essas enfermidades? Em não servir o Senhor. Onde estavam essas enfermidades? No pão e na água, naquilo que você come e naquilo que você bebe. Número 2, essa é a primeira coisa. Número 2, Deus não coloca doenças em ninguém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não coloca doenças em ninguém. Sabe, essa é a principal razão de mais pessoas não serem curadas. Nós temos uma dificuldade enorme de crer que Deus quer nos ver saudáveis. Todos nós cremos que Deus pode curar qualquer coisa. Quantos aqui creem que Deus pode curar qualquer doença? Qualquer pessoa? Mas a pergunta que você deve responder não é se Deus pode, nós sabemos disso. A pergunta que nós devemos responder é se Deus quer. Muitas pessoas sabem que Deus pode, mas não sabem que Deus quer. Então elas têm dúvida na sua cabeça, porque existe todo tipo de ensino sobre curas ou sobre doenças. Por exemplo, existe uma linha que é muito pregada, que Deus coloca doença nas pessoas, ou que Deus está ensinando algo para a pessoa com uma doença. Esse não é o método de Deus. Veja o que está escrito no texto que eu li, que nós lemos em Êxodo 23. O que está escrito lá? Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e colocará no vosso meio as enfermidades. É isso que está escrito? Não, está escrito: e tirará do vosso meio as enfermidades. Deus não é um Deus que coloca a doença nas pessoas, Deus é um Deus que tira as doenças das pessoas. Êxodo 15, verso 26, a Bíblia diz: porque eu sou o Senhor que te sara. Veja a Bíblia, Jeová Rafá, embora em hebraico não haja um J, o equivalente ao J, não há letra J em hebraico. Mas vamos lá, vamos para o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Veja que um dos nomes do Senhor, de Deus, é o Senhor que te sara. Deus não tem nenhum nome, Ele não tem nenhum nome assim: eu sou o Senhor que coloca doença no meu povo. Não. Deus quer ser conhecido como quem? Como o Senhor que sara. Em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos relatos de Deus colocando doença nas pessoas. Você diz: espera aí, pastor, mas e Jó? Leia a Bíblia, quem colocou doença em Jó não foi Deus, foi o diabo, e Deus permitiu.
Aí você diz, então Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Jó deu uma brecha. Você diz, mas por que veio tudo isso aconteceu? Jó falou, Jó mesmo disse, em Jó capítulo 3, verso 25, a Bíblia diz, Jó, com a sua própria boca, diz por que isso aconteceu para ele, com ele. Jó disse assim, o que eu temo me sobrevém, o que eu receio me acontece, ou o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. O que Jó receava? O que aconteceu com ele. O que ele temia? O que ocorreu com ele. E o que ocorreu com ele? Ele perdeu a família, ficou doente, perdeu tudo que ele tinha. Jó tinha medo disso. O medo, deixa-me lhe dizer algo, a fé vai abrir as portas para todas as bênçãos de Deus na sua vida. A fé vai abrir portas para bênção financeira, bênção no seu casamento, bênção emocional, bênção espiritual. Mas o contrário de fé é medo. O medo vai abrir portas para tudo que é de ruim, tudo que é ruim na sua vida. As fobias, a depressão, crise de ansiedade. O que é crise de ansiedade? Crise de medo. Medo de morrer, medo de perder, medo de não conseguir. Se nós quisermos entender o caráter de Deus, se nós quisermos entender Deus, para quem nós devemos olhar? Para Jesus. Para Jesus. Uma vez Jesus, ele estava falando com os discípulos antes da morte dele e da ressurreição, e um dos discípulos, eu acho que foi Filipe, disse para Jesus assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos a pessoa do Pai. Nós queremos ver o Pai, nós queremos ver Deus. E Jesus se vira para Filipe e diz, Filipe, quanto tempo eu estou com vocês? Eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês me pedem para ver o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Em outras palavras, se nós queremos entender o nosso Deus, como Deus age, é só você ver na Bíblia como Jesus agia. Existe um texto em Hebreus capítulo 1, verso 3. Hebreus 1, verso 3. O Hebreus 1, inclusive, o livro de Hebreus é o melhor comentário do Velho Testamento que você pode comprar. Melhor. Se você quer entender o Velho Testamento, leia o livro de Hebreus. Você vai entender. É tudo bem explicado lá. Mas em Hebreus capítulo 1, verso 3 diz assim, que Jesus, o qual é o esplendor da glória e a imagem expressa de Deus, na sua Bíblia, fala sobre o Filho, que é o esplendor da glória do Pai, e a imagem expressa de Deus. O que é uma imagem expressa? Uma imagem expressa é uma imagem falada. Por exemplo, se eu fosse descrever esse prédio para alguém que não está aqui, e que portanto não através de foto, mas se eu fosse por telefone descrever esse prédio, eu falaria as medições desse prédio, eu falaria do que ele é feito, que cor ele é, que tipo de piso é, como é todo esse prédio aqui. Isso é uma imagem expressa, com palavras. Jesus é a imagem expressa do Pai. Se você quer entender o Pai, você tem que olhar para Jesus. São Jerônimo, não é errado chamá-lo assim, porque ele foi um santo homem de Deus, foi o homem que revisou a segunda tradução da Bíblia. A primeira tradução da Bíblia foi do hebraico para o grego, koiné. A segunda tradução foi do hebraico e do grego, koiné, para o latim. Jerônimo fez isso. Ele era um erudito. E quando Jerônimo traduziu esse texto, ele traduziu assim. Em português está assim, o Filho, o qual é o esplendor da glória e a imagem expressa de Deus. Em latim, na Bíblia Vulgata está assim, o qual é o esplendor da glória e a figura da sua substância, ou a imagem da sua substância, ou a imagem exata da sua substância. Olha só, substância. Essa palavra aparece também em Hebreus 11:1. A fé é a substância das coisas que se esperam. A substância, ou seja, a essência,
ou seja, o cerne, aquilo que é mais importante. Jesus é a essência da substância de Deus. Se eu quero entender Deus, o coração de Deus, eu tenho que olhar para Jesus. A mesma coisa no grego. No grego ainda vai mais longe, porque foi escrito em grego. Esse texto foi escrito originalmente em grego, Hebreus 1:3. Em grego está escrito assim, em grego bíblico, koiné. Está assim, o qual é o esplendor da glória, tudo certo? Ou o resplendor, ou o brilho da glória. E a escultura, ou a imagem exata, inclusive a palavra que é usada aqui, caráter, também deu origem à palavra caráter, podemos até traduzir assim, o caráter da sua substância. Quando nós queremos entender o caráter de Deus, queremos ter uma imagem viva de como Deus seria se Ele estivesse aqui na terra, nós olhamos para Jesus. Muito bonito, pastor. Eu estou impressionado com a sua homilética. Mas o que tem isso a ver com a minha cura? O que tem a ver é que, olha como esse ensino que fala que Deus coloca doença nas pessoas, ou que essa doença está em você, porque Deus quer ensiná-lo alguma coisa, ou que você ainda não foi curado, porque Deus tem um propósito com essa doença, está totalmente errado. Número 1, por que está errado? Porque quando Deus esteve na terra, Deus nunca colocou doença em ninguém. Você não vê em nenhum lugar na Bíblia Jesus colocando doenças em pessoas. Nunca. Nunca, em nenhum lugar na Bíblia, no Novo Testamento. Nem no Velho, mas no Novo Testamento. Você diz, mas Miriam ficou leprosa, mas quem disse que Deus colocou? A Bíblia não diz que foi Deus, ela diz que ela ficou leprosa. Provavelmente o diabo colocou. Você nunca vê Jesus chegando para alguém dizendo assim, eu não gostei de você, você está me criticando muito, fique cego agora. Você nunca vê, nunca viu isso? Você sempre encontra Jesus, a imagem expressa, a imagem, a figura da substância de Deus, da essência de Deus, tirando doença do povo, curando o povo, curando. Lucas 4:40 diz que Jesus curou todos, impondo-lhes as mãos. Jesus impunha as mãos sobre as pessoas e essas pessoas eram curadas. Jesus veio para tirar. Veja, eu sou o Senhor que te sara. Eu tirarei do meio de vocês as enfermidades. Deus, Ele quer tirar. Deus está no negócio de cura e não no negócio de doença. Deus não está envolvido no ministério de doença. Deus está envolvido no ministério de cura. Portanto, diga para a pessoa que está ao seu lado, se você está doente, Deus quer curá-lo. É simples assim. Se você estiver doente ou se você está doente, Deus quer curá-lo. Pastor, como eu sei? Como o senhor sabe que Deus quer me curar? Muito bem. Por que nós não temos fé para ser curado? Por que algumas pessoas não são curadas, mesmo quando recebem oração? Por que nós não temos fé para ser curados? Muito simples, porque nós não ouvimos as partes da Bíblia, nós não somos ensinados as partes da Bíblia, e também nós não lemos as partes da Bíblia que falam sobre curas. Se nós estudássemos a Bíblia com o olhar, olhando os versículos de cura, o tanto que nós olhamos sobre prosperidade, sabedoria e salvação, nenhuma pessoa ficaria doente em nosso meio, e se ficasse ia ser curado. Como? Porque ele teria fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não haveria nenhuma dúvida de que Deus quer nos curar. Jesus nunca, você nunca vê Jesus, alguém pedindo para Jesus curar, para ser curado, e Jesus dizendo, eu acho que eu não vou orar por você, porque eu tenho um propósito nessa doença na sua vida. Você não está andando corretamente, eu quero te ensinar, eu vou te curar, mas só quando você passar por essa lição. Você tem que passar por esse deserto. Não. Nunca existe isso na Bíblia. E de onde foi tirado esse ensinamento? Que coloca dúvida na nossa cabeça, que Deus quer nos ensinar. Então, se eu não sei se Deus quer me curar, se eu não estou convicto disso, sempre haverá uma dúvida na minha cabeça. E onde há dúvida, não pode haver cura e não pode haver fé
verdadeira. Dúvida quer dizer dois pensamentos na sua mente. Eu acho que Deus quer me curar, porém eu não sei, talvez Ele queira me ensinar algo. Não, Deus não precisa colocar doença em você para ensinar algo para você. Deus não está no negócio de colocar doença nas pessoas. Deus quer curá-lo. Diga para a pessoa novamente que está ao seu lado, diga assim: Deus quer curá-lo. Deus quer curar você. Como eu falei, Jesus nunca se recusou a curar ninguém. Atos capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38. Diz assim, Atos 10, 30, esse é outro versículo que você precisa ter, Atos 10, 38. Como Deus ungiu, vamos ver o que a Bíblia diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo mal e colocando doenças nas pessoas. É isso que a Bíblia diz? Não, não é o que a Bíblia diz. Algumas pessoas pensam que é isso que a Bíblia diz, mas não é isso, não é esse o caráter de Jesus, como está escrito aqui: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando, diga curando, algumas pessoas, os poucos escolhidos, curando aqueles que era a vontade de Deus curar, curando aqueles iluminados. Não, a Bíblia diz: e curando a todos, diga a todos, os oprimidos do diabo, diga oprimidos do diabo. Quem está doente está oprimido pelo diabo. Não estou dizendo que a pessoa está endemoniada, nem oprimida literalmente porque ela tem um demônio, não. Mas de onde vêm as doenças segundo essa palavra? Em Atos 10, 38. De onde provém as doenças? Do céu? Se as doenças viessem do céu, haveria doença no céu, mas não há doença no céu. Há só saúde. Nunca Adão adoeceu antes da queda. Nunca. É interessante que a Bíblia diz que Jesus estava fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Ele estava curando o quê? Doenças. E o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que essas pessoas estavam sendo oprimidas pelo diabo, porque é o diabo que coloca doença nas pessoas, não Deus. Portanto, você tem que estar convicto de que Deus, se você estiver doente, Deus quer curá-lo. Deus quer curá-lo. Deus quer curá-la. Simples assim. Eu estava conversando com um homem. Eu contei esse testemunho em Belém, mas não falei aqui. Ele estava deprimido. Um homem jovem, já tinha uma idade, já talvez tinha mais de 40 com certeza, mas um homem jovem, saudável, mas que estava deprimido. E eu vi aquela situação e ele disse assim: o problema é que eu não tenho fé para ser curado. Ele disse isso, talvez você ache isso. E se eu dissesse para você que você já tem a fé para ser curado? Você já tem. Uma vez, então, daqui a pouco eu falo sobre uma mulher que falou para o Kenneth Hagin que ela não tinha fé para ser curada, mas isso é outra história. Então ele falou para mim assim: o problema é que eu não tenho fé para ser curada, minha fé é pequena demais. Eu disse: você já tem toda a fé necessária para você ser curado. Ele ficou pensativo sobre isso, eu queria chocá-lo. Então eu disse para ele assim: você crê que você é salvo? Se você morresse hoje, você crê que você iria para o céu? Ele disse: sim, eu creio. Eu perguntei para ele: você tem certeza disso? Ele disse: eu tenho certeza. Então eu perguntei para ele: como você sabe disso? Como você tem tanta certeza que você é salvo? Ele disse: porque a Bíblia diz. Eu disse: exatamente. Então eu disse para ele: me cite algo que a Bíblia diz que garante que você é salvo. Ele me citou 2 ou 3 textos. Eu disse: exatamente. Você crê que você é salvo porque a Bíblia diz. E você crê que você é curado porque a Bíblia diz também. É simplesmente assim. Eu não preciso de outra fé. É a mesma fé. A mesma fé que salva é a mesma fé que cura.
O problema é que nós não fomos ensinados a crermos na cura como nós cremos na salvação. Imagine um pastor como eu, ou um irmão como você, que fosse evangelizar, e nós pensássemos assim: eu não sei se Deus quer salvar essa pessoa. Eu não sei se eu devo pregar o evangelho para essa pessoa. Eu não sei se Deus quer curar, se Deus quer salvar essa pessoa ou não. Eu não sei. Talvez Deus queira que ela viva em pecado, mas um pouco de tempo. Talvez Deus queira ensinar essa pessoa com esse pecado. Quantas pessoas seriam salvas eu pregando um evangelho assim? Quase nenhuma, não é verdade? Mas é isso que a gente faz com curas. Quando nós colocamos todo tipo de dúvida na cabeça das pessoas sobre cura, nós falamos: eu não sei, talvez Deus queira te ensinar alguma coisa, talvez esse seja o seu deserto, talvez isso é o espinho da carne. Paulo tinha um espinho na carne, talvez esse câncer seja um espinho na carne. Não, o espinho na carne de Paulo não tinha nada a ver com câncer ou doença. Outros dizem que Paulo tinha problema nos olhos, porque ele disse que ele estava disposto, os irmãos estavam dispostos até a tirar os próprios olhos e darem para Paulo. É uma expressão. Se eu digo para você: olha, esse carro me custou o olho da cara, você diz para mim: então você está cego? Não, é uma expressão idiomática. Mas há pessoas que leem a Bíblia e levam no literal demais. Você precisa estar convicto de que Deus quer curar você, senão você não vai receber sua cura. O T.L. Osborne, no seu livro Curar os Enfermos e Expulsar os Demônios, ele diz que mais pessoas foram curadas lendo seu livro, ou em casa, estudando a Bíblia, ou assistindo as mensagens, do que ele mesmo orando pessoalmente. Você pode ser curado onde você está. Onde você está agora mesmo. De manhã nós tínhamos uma senhora com dor de estômago muito forte. E eu perguntei, eu não sabia que ela tinha, mas eu perguntei no final do culto: quem aqui foi curado de algo? Quem aqui foi curado sem ninguém orar por você? E ela levantou a mão, então eu fui lá e perguntei: você foi curada de quê? Ela disse: meu estômago estava doendo demais. E em algum momento, não sei se foi durante a oração, mas uma oração geral, ela disse: passou, não está mais doendo. Não precisa alguém colocar as mãos sobre você para você ser curado, não. Você pode ser curado com a sua própria fé. Então essa irmã aproximou Kenneth Hagin e disse assim: pastor, eu não tenho fé para ser curada. Ele disse: então a senhora não é crente. Ele disse assim para ela: mas eu pensei que a senhora era crente. A senhora não é crente? Ela disse: eu sou crente. E ele disse: como pode um crente que não crê? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: como pode um crente que não crê? Você é crente, mas você não crê? Que crente é esse? Ele perguntou para ela, ela falou para ela a mesma coisa. Ele disse assim: a senhora crê que a senhora é salva? Ela disse: eu creio. Ele perguntou: como a senhora crê? Por que a senhora crê? Ela disse: porque a Bíblia diz. Ele disse: onde a Bíblia diz? E ela citou uns 3 textos. Ele disse: exatamente. É a mesma coisa, é a mesma fé. É só você tirar da salvação e colocar na cura. Deus quer salvar a todos, diz a Bíblia, mas Deus também quer curar a todos. Número 3. Jesus já tomou e já levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versos 16 a 17. Mateus 8, 16 a 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou alguns. E curou aqueles que era da vontade de Deus curar. E curou aqueles poucos que não estavam passando por um deserto, ou que não tinham um espinho na carne. Não. O que a Bíblia diz? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos,
os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Gente, sabe qual é a parte da Bíblia que não funciona para você? É a parte que você nunca estudou. Essa é a parte da Bíblia que não funciona para você. Muitos cristãos estão doentes, mas quando eles não sabem me citar 2 versículos sobre cura, eles não conseguem. E como você vai orar? Eu fui curado, eu tinha um caroço aqui, muito grande, do tamanho de uma peteca assim. Praticamente ele desapareceu, ficou só a marca dele. Eu disse: Deus, a tua palavra diz: esses sinais acompanharão os que creem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu disse: eu não vou chamar ninguém para orar por mim, eu creio, eu sou crente. Tem crente aí? Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quem crê aqui? Esses sinais acompanharão você, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então eu impus em minhas mãos e disse: em nome de Jesus, esse caroço vai desaparecer paulatinamente. Um dia eu vou procurar e não vou mais achá-lo, porque eu já fui curado, o Senhor já levou e já tomou todas as minhas enfermidades. E a cada dia ele está ficando, agora já está 90% desaparecido. Era horrível, era muito grande. O que é isso? É fé. Eu acho interessante porque ontem Deus me falou algo muito interessante. Fiquei muito impactado. Ele disse assim: não é interessante, ele fez uma pergunta: não é interessante que o meu povo não faz o simples que eu disse para ele fazer e tenta fazer o complicado que eu não disse para ele fazer? Não é interessante isso? Por exemplo, o que a Bíblia não diz para fazer? Em nenhum lugar na Bíblia diz para você jejuar pela cura de alguém. Nenhum lugar da Bíblia. Pode procurar. Se você achar, você pode me corrigir, mas até hoje na minha Bíblia não achei. A Bíblia não diz para você colocar o nome da pessoa numa lista de oração. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz para você gritar e orar até você ficar rouco e ter um calo nas suas pregas vocais. Também não. O que a Bíblia diz então para fazermos? 2 coisas. Número 1, estes sinais, Marcos 16, no final do capítulo: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Há vários sinais. Um dos sinais: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Veja que a Bíblia não diz que necessariamente você vai orar pelos enfermos. A Bíblia diz para colocar as mãos. Para algumas pessoas, em algumas pessoas, quando Jesus estava ministrando, por exemplo em Lucas 4, diz que ele curou todos impondo-lhes as mãos. A mulher encurvada, ele não orou por ela, ele simplesmente colocou a mão sobre ela. A Bíblia não diz que Jesus orou pelo cego de Jericó, ele colocou a mão e deu uma ordem. Ele impôs as mãos. A Bíblia não diz que Jesus orou pela sogra de Pedro, ele simplesmente a tomou pela mão. A Bíblia não diz que Jesus orou pela filha de Jairo, ele simplesmente a tomou pela mão e disse: Talita cumi, que traduzido do aramaico para o português é: menina, levante-se. Não é simples. Se alguém está doente, um crente que crê em posição de mãos, coloque a mão sobre a pessoa e simplesmente ela vai ser curada. Não precisa jejuar 40 dias, 50 dias, uma semana. O que nós precisamos, gente, é de fé e ensinamento. Agora, é interessante você dizer assim: muito bem, pastor, então por que você não sai pela rua curando todos os doentes? Porque não funciona assim? Porque Jesus nunca disse: a minha fé te curou. Leia a Bíblia. Jesus nunca disse: a minha fé te curou. O que Jesus sempre dizia? A sua fé te salvou, a sua fé te curou, seja conforme a tua fé, não a minha. A minha eu já tenho, eu já estou convicto.
Mas às vezes a pessoa não está preparada para ser curada. Por isso que Kenneth Hagin costumava dizer que todas as doenças são curáveis, mas nem todos os doentes são curáveis, porque nem todo doente crê. Quando o cego de Jericó chegou para Jesus, o que ele perguntou? Aqueles 2 cegos, não foi o cego de Jericó, foram 2 cegos. O que Jesus perguntou para ele? Vocês creem que eu posso fazer isso? Que se você crê, amém, seja conforme a tua fé. Jesus falou para aquela mulher que sofria de 12 anos daquela enfermidade, daquela hemorragia, ele disse, a tua fé, ele não disse a minha fé, ele disse a tua fé te curou. Por isso que Jesus primeiro ensinava e só depois ele curava, porque você não pode ministrar cura para um público, para pessoas ou para uma pessoa que não crê. E como a pessoa vai crer? Ouvindo. E ouvindo o quê? A palavra. Mais especificamente as palavras da Bíblia que falam sobre curas. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Voltando naquele senhor que estava deprimido, hoje ele está bem, ele está trabalhando, ele não estava mais trabalhando, ele está trabalhando, ele está bem, ele mesmo diz que ele está curado, está congregando conosco lá em do Eliseu, ele está bem. Amém? Glória a Deus. Deus quer curar você, você não precisa de outra fé, você já tem toda a fé necessária para ser curado. Nós vamos ministrar daqui a pouquinho, mas deixe-me lhe dizer alguns sinais que acontecem quando nós ministramos. Talvez você pense assim, mas pastor, o senhor já falou isso, eu sei, e eu vou continuar falando, porque funciona. Quando você estiver sendo ministrado, e eu não vou ministrar todos, nós temos uma equipe aqui, em todos, nós temos uma equipe para fazer isso. Você pode começar a chorar. E quando você levanta, você está curado. Você pode não chorar, mas começar a rir. Ninguém está orando, eu não vou orar para ninguém chorar e não vou orar para ninguém rir. Mas os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Você pode sentir uma paz tão grande que invade o teu ser. O que é isso? É você recebendo a sua cura. A parte que que está sendo ministrada, suponhamos a costa, outro lugar, o braço, pode esquentar ou pode esfriar. Há 2 casos, pode esquentar. A pessoa pode ficar com muito calor, começar a suar, ou pode esfriar o local. A costa, o local. A pessoa pode começar a melhorar. E essa é uma coisa que confunde a pessoa. Graças a Deus isso está na Bíblia. Às vezes nós oramos por uma pessoa e a pessoa estava com dor. E aí a pessoa recebe a oração. E aí você pergunta para a pessoa: e aí, como está? Ela disse: ainda está doendo. Tá, ainda está doendo. Ok, entendi. Mas está doendo do mesmo jeito ou diminuiu? Ela disse: diminuiu. Me dê uma porcentagem de quanto diminuiu. Ela diminuiu 60%. O que está acontecendo? Ela está sendo curada. Só que você não ministrou tempo suficiente. Então você ministra novamente. Jesus não orou, ele ministrou 2 vezes um cego. 2 vezes. Então é correto você ministrar mais de uma vez, você tem respaldo bíblico para isso. Você ministra mais de uma vez. A Bíblia não diz que Jesus orou, ele ministrou sobre o cego. Isso é outra história. Mas é bíblico orar, porque Paulo colocou as mãos e também orou. Então é bíblico orar também quando impor as mãos. Mas a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 52, que aquele filho do oficial, o oficial foi procurar Jesus e disse: olha, ele morava em outra cidade. Ele foi encontrar Jesus em outra cidade e disse: Senhor, o meu filho está muito doente, vá curá-lo. E Jesus falou algumas coisas lá e ele disse assim: você pode ir, que o seu filho vive. E ele foi na palavra de Deus. No outro dia,
No outro dia, porque era uma viagem longa, no outro dia ele encontrou os seus empregados, os seus soldados ou empregados, vindo ao encontro dele, e falaram para ele assim: olha, o teu filho... Não, ele perguntou, está registrado na Bíblia, João 4,52. Então perguntou-lhes, a que horas ele começou a melhorar? Olha a pergunta dele: a que horas o garoto começou a melhorar? Eles falaram: ontem, durante a 7ª hora, 1 da tarde, a febre o deixou. Não quer dizer que ele estava completamente curado, mas ele estava vivo e a febre havia deixado. Ou seja, ele tinha febre, talvez estava acamado, a febre o deixou, ele ainda está acamado, mas não está morto, mas ainda ele está acamado, se recuperando. Isso quer dizer que às vezes a cura é um processo. Uma vez, o Kenneth Hagin orou por um paralítico, ele só andou 1 ano depois. Às vezes a cura é um processo, às vezes acontece na hora, às vezes é um processo. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos creem na cura do Senhor? Amém? Quantos creem que é a vontade do Senhor curá-lo? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer curá-lo. Aleluia. Glória a Deus.